Seja Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Práticas Pedagógicas e Formação Profissional. Eu sou o Giovanni Cabral, da Unifespa. Agradeço a participação nesse eixo temático Educação da História, Memórias e Patrimônio e estou trazendo como debate a escola vai ao museu, formação de professores, ensino e educação patrimonial. Né? O ponto inicial dessa discussão surgiu a partir do momento em que foi inaugurado na cidade de Marabá, no sul e sudeste do Pará, o Museu Municipal Francisco Coelho. Esse museu foi inaugurado em 8 de agosto de 2020, em pleno o início do período pandêmico, né? E esse museu foi instalado em um antigo casarão, um antigo palacete, né? Um prédio monumental da década de 30, que serviu como local para abrigar, né, os poderes legislativos, judiciários e executivo aqui da cidade. Então, esse museu ele foi projetado, ele foi criado buscando justamente trazer essas memórias, esses fragmentos da cidade, da região aqui em torno de Marabá. Então, começamos a pensar, que museu é esse? Qual a finalidade desse museu? Qual a relação que as pessoas têm com esse museu? Então, nós partimos, a princípio, né, que é uma pesquisa que está sendo desenvolvida gradativamente, a pensar esse museu nas aulas de história ligada ao patrimônio material e imaterial, e também pensando justamente de que forma nós podemos fazer com que os professores da rede municipal possam, a partir daí, pensar esse espaço, levando seus alunos. Então, o museu na sala de aula, a sala de aula no museu. Começamos a discutir, primeiro, não há um patrimônio inocente, todos são politizados. Sua escolha ou construção passam por questões políticas, conflitos e tensões. Então, a escolha desse palacete, a escolha desse museu, a escolha das salas que estão dispostas nesse espaço, elas têm uma intenção. Tá? Então, começamos a discutir, a trazer o que é esse patrimônio material e esse patrimônio material. De que estamos falando? Então, é importante trazer a discussão do patrimônio, né? Mostrando que justamente ali nós vamos encontrar um patrimônio material que está ali, que está relacionado com esse patrimônio imaterial. Essa relação que se estabelece entre a sociedade e o espaço museal. Então, começar a pensar também que museu é um espaço de conhecimento, é um lugar de memória, de pesquisa, múltiplos olhares, local de aprendizagem. Quando estamos conversando com os estudantes, é muito comum nós escutarmos a ideia de o museu é um local de coisas velhas, coisas do passado. Como assim? Os museus têm suas especificidades e temas. Aqui é um museu, eu digo assim, que é um museu único, digamos assim, a pensar pela qualidade, pelo espaço que foi montado dentro desse palacete, tá? E é um lugar que precisa ser problematizado. Ele tem uma história, e essa história precisa ser debatida nos cursos de formação de professores e ser discutido também nas capacitações de professores, para que os estudantes possam ir até o museu, possam encontrar uma relação de identificação e possam, a partir daí, também problematizar suas histórias. Né? Então, esse museu, vocês estão vendo aí a fachada principal, é um prédio neoclássico, né? O nome Francisco Coelho vem do fundador da cidade, que chegou aqui por volta da segunda metade do século XIX e começou a se organizar em torno, né, dos ciclos econômicos, principalmente o ciclo da castanha, como eu havia dito anteriormente. Então, o prédio aí, o momento que ele ficou até abandonado na década de 50, né? Então, depois foi restaurado e, a partir daí, esse prédio hoje, ele tem abriga esse museu. Né? Aqui estamos percorrendo alguns espaços, né, por entre imagens e histórias. Então, o museu ele tem toda uma tecnologia, é muito bem preparado, muito bem organizado. E uma coisa interessante nele é essa linha do tempo. Né? Ou seja, mostrando elementos que foram escolhidos e ditos como elementos significativos para a história da cidade. Principalmente, vamos encontrar aqui leituras das cheias, por estar próximo a dois rios. Esses rios, eles em determinado período do ano, geralmente no período de janeiro ao período de maio, ele tem, assim, aumenta o volume, né? E tivemos aqui cheias enormes, como a cheia de 1926, a enchente de 1980,
né? Inclusive, né, este ano, 2022, tivemos assim, um aumento considerável do nível dessas águas, né, percorrendo vários trechos da chamada Velha Marabá, né? Então, aqui estamos vendo outra, né, diante das imagens, né? Então, o museu, estão vendo aqui alguns alunos, né, do curso de História, no momento em que eles estão aí buscando entender, né, essa lógica dessa construção, essas imagens, esse percurso que vamos encontrar dentro desse espaço, né? Então, o museu ele se destaca também por ter vários elementos que contam a história da cidade. Como aí vocês podem ver, né, tem uma sala interativa chamada Sala das Lendas, que contam, né, histórias que são ouvidas de pescadores, de moradores locais, em torno de lendas e mitos, né, que percorrem o imaginário das pessoas na cidade, né? Então, o museu é um local de um tempo fragmentado. São escolhas de peças, de modelos, né, de objetos que estão dispostos. E aí onde encontramos essa problematização, pensar justamente como trabalhar esse museu. Então, primeiramente, né, nós começamos a pensar da seguinte questão: conhecer o museu. É importante que o professor que vá trabalhar com esse espaço, ele possa conhecer o museu, ele possa conhecer cada sala, ele possa percorrer cada corredor. Então, conhecer o museu, importante caminhar pelo espaço para saber explorar e conduzir a atividade pedagógica. Planejar a atividade antes, durante e depois. Que objetivos foram traçados? Então, pensar. É importante na sala de aula, antes de seguir para o museu, apresentar aos estudantes, mostrar o que é que eles vão fazer, de que forma essas atividades vão ser desenvolvidas. Explorar um museu pode se dar por salas temáticas, por atividades em equipes. Não precisa pedir ao estudante um relatório de todos os objetos, que é muito comum. Descreva o que você viu no museu, qual foi a parte mais importante. Então, podemos trabalhar com equipes. E essa equipe, por exemplo, né, cada equipe, ela pode trazer uma temática. A sala da etnologia, a sala da arqueologia, a sala da linha do tempo, e a partir daí buscar uma interação entre eles, né? Pode fazer também atividades interdisciplinares com professores de educação artística, professores da língua portuguesa. Por quê? Porque o museu, esse museu específico, né, ele tem esse caminho por essas salas, né? Então, você vai encontrar aí vários elementos que têm essa relação de identificação, ou não, com os moradores e com a história da cidade. Potencializar a aula de campo. Pensar além dos muros da escola e do museu. É importante trazer esse elemento, essa aula de campo, não como espaço, muitas vezes, apenas de visita. Eu vou levar os estudantes, eles vão percorrer todo o museu, né, acha bonito, volta para a sala de aula e nada acontece. Então, o trabalho com o museu, né, seja ele o Museu Francisco Coelho, seja um outro museu, ele deve começar desde a sala de aula, tem todo o percurso, a trajetória pelo espaço e, a partir daí, essa devolutiva. O que ficou dessa aprendizagem? De que forma as coisas aconteceram? Planejamento é o ponto-chave da visita. O que explorar? Como explorar os espaços do museu? Que conteúdo será potencializado? Então, isso é importante, o professor, né, percorrer e saber como explorar esses espaços. É importante conhecer a história do prédio, conhecer a história de cada sala, conhecer que elementos os alunos estão se identificando. Porque o que nós encontramos muitas vezes, e esse museu não é diferente, é que o prédio estava lá desde a década de 30, mas a construção do museu desperta a curiosidade. Torna-se um prédio monumental, um prédio iluminado, um prédio que passa a ter uma outra leitura, uma outra visão. A visita ao museu não precisa ser chata. Ela também é um passeio para o estudante. Para muitos, um momento mágico. Então, ela precisa estar atrelado a isso. O professor tem que saber mostrar, saber explicar. Mostrar, por exemplo, que não é para tocar nos objetos, que podem quebrar, que podem danificar. Então, tudo isso é feito antes, né? É preciso mostrar, é preciso tornar aquela aula interativa, gostosa, dinâmica, para que os alunos possam perceber essa relação. Pensar na educação patrimonial, outro elemento positivo nesse momento, tá?
pensar o ensino, pensar o patrimônio. Qual a relação que que os alunos têm com aquele prédio? Eles conhecem, não conhecem, já ouviram falar? É estar atento aos sinais. Ela precisa ser reflexiva, crítica, horizontal, movida por esperanças, mudanças, envolvimento. Então, o espaço do museu é um espaço em que as pessoas, que os estudantes, que os professores podem atuar de diversas formas. E esse museu na cidade de Marabá, ele tem trazido assim grandes problematizações, questionamentos e aprendizagem. É um local de ensino, é um local de aprendizagem, é um local que as pessoas se sentem bem. Em torno do museu, por exemplo, tem um café, tem música, tem atividades recreativas. Ou seja, o Museu Francisco Coelho na cidade de Marabá, a sua inauguração, assim, nas análises que começamos a fazer, ouvindo professores e estudantes, ele desponta nesse potencial, né, de aprendizagem, de amostragem, de identificação. E tem também a sala interativa, que é uma sala em que ocorrem várias atividades durante o ano, exposições, né, que dá justamente essa dinâmica para que as pessoas possam conhecer, para que os professores possam chegar até esse museu. Então, pensar na formação docente, pensar no ensino, é estar articulando nesse exemplo aqui, esse museu, o Museu Francisco Coelho, né, relacionado tanto aos cursos de licenciatura, quanto também à formação dos professores, seja da rede estadual, como também da rede municipal de ensino. Então, temos um compromisso nesse exercício, que é esse diálogo, que é essa problematização, que é essa inserção, pensar o museu não como espaço de coisas velhas, coisas antigas, mas um espaço dinâmico, um espaço em que as pessoas estão interagindo, em que ocorre a identificação. Agora, para isso, é preciso trabalhar desde cedo. Daí a importância dessa educação patrimonial, dessa inserção, desse debate, para que aquele espaço, para que aquele prédio, ele não fique algo apenas enfeitando a cidade, apenas como mais um prédio antigo da cidade. Tá? Então, são esses elementos, né, que eu procuro trazer. Aqui nós estamos vendo aqui uma imagem de estudantes da turma de 2021 do curso de licenciatura em História, onde fizemos uma atividade justamente mostrando de que forma esses estudantes podem trabalhar e podem explorar o Museu Francisco Coelho nas suas aulas, quando estiverem atuando como professores da rede privada ou da rede pública de ensino. Então, muito obrigado.